sou estudante de Engenharia Química na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Estou aqui para mais uma aulinha sobre estrutura atômica. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixa o seu like, que semana que vem tem mais aulinhas para vocês, ok? Então se inscreve aí, dá essa moral pra gente. Vamos lá. Vocês viram que na aula passada a gente estudou sobre a separação de misturas. Quem não foi, vai lá dar uma olhada daquela moral. Tem 10 exercícios lá para vocês fazerem. E hoje a gente vai estudar sobre estrutura atômica. Primeiro, o que é estrutura atômica? Primeiro a gente tem que lembrar de 3 partículas principais. Os nêutrons, os prótons e os elétrons. Foi? Os átomos são partículas infinitamente pequenas que começaram a ser estudadas na Grécia Antiga pelo Leucipo e seu discípulo Demócrito. Vamos ver quem são eles? Esses 2 pensadores viveram na Grécia Antiga por volta de 400 anos antes de Cristo. Eles teorizaram sobre a existência do vácuo, onde a matéria poderia se mover livremente. Outra inovação atribuída aos pensadores Demócrito e Leucipo é a teoria dos átomos. Eles teorizavam que o universo precisaria ser composto de um número infinito de microscópicos pedaços que não continham nenhum vazio, por isso não poderiam ser divididos. O fundamento dessa teoria é que tudo o que existe é natural e se compõe de várias partes microscópicas indivisíveis. Nada pode se estar fora da natureza. Então, eles acreditavam que o átomo era tão pequeno que a gente não conseguia dividir. E com isso, a gente começou o estudo de como seria o átomo fisicamente. Tem vários tipos de modelos atômicos. Então, a gente vai ver alguns tipos de modelos atômicos. Vamos lá? Vamos acompanhar? Ao desenrolar da história, diversos cientistas e estudiosos tentaram definir o átomo quanto à sua forma, dando origem a diversas teorias sobre sua constituição física. Surgiram, então, os modelos atômicos. Quais são os principais modelos atômicos? Vamos lá. O modelo atômico de Dalton. Para Dalton, a teoria de Leucipo e Demócrito era muito coerente. E de acordo com esses modelos, os átomos eram as menores partículas possíveis e eles assumiam formas esféricas e possuíam semelhante massa, caso fosse correspondente ao mesmo elemento químico. E esse modelo ele é conhecido como bola de bilhar e possui os seguintes princípios. Todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas átomos. Os átomos de diferentes elementos possuem diferentes propriedades, mas quando os átomos são do mesmo elemento, eles são exatamente iguais. Os átomos não se alteram quando formam componentes químicos. Os átomos são permanentes e indivisíveis e não podem ser criados ou destruídos. As reações químicas correspondem a uma reorganização de átomos. Cada representação atômica que apresenta um detalhe específico indica um elemento químico diferente. Então, didaticamente, os livros e os exercícios de ensino fundamental, nível médio, eles representam os átomos de apenas com esferas e cores diferentes. Utilizando o modelo atômico de Dalton, a gente pode compreender uma substância simples, que é aquela que possui átomos de mesma característica, formando uma molécula. Então, temos átomos pertencentes ao mesmo elemento químico. Na substância F2, por exemplo, temos 2 átomos de flúor, por isso devemos utilizar 2 tipos de átomos iguais na representação, segundo a teoria atômica de Dalton. Em uma substância composta, temos átomos de características diferentes formando a molécula. Logo, temos elementos químicos diferentes formando a substância. A substância H2O, por exemplo, ela apresenta 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, vamos ver a representação segundo o modelo atômico de Dalton. A compreensão de uma mistura, que é a união de 2 ou mais substâncias diferentes, por intermédio da teoria atômica de Dalton, ele é simples. É só a gente colocar 2 moléculas diferentes em um mesmo recipiente. Vamos botar o exemplo do flúor e da água. Eu vou colocar o flúor e a água no mesmo recipiente, só que colocando as misturas, quando eu vou fazer o desenho, eu vou fazer o desenho do flúor igual e da água diferente. Os 2 hidrogênios são iguais e o oxigênio vai ser diferente. Modelo atômico de Thomson. Através da descoberta do elétron, que é aquela partícula que constitui o átomo que possui a carga elétrica negativa, o modelo atômico de Dalton ele se tornou defasado.
E com os estudos de Thomson, um novo modelo foi idealizado. Thomson propôs seu modelo atômico tendo como base descobertas relacionadas com a radioatividade e experimentos realizados com tubos catódicos construídos pelos cientistas Gleiskis e Crookes, mas a gente não vai entrar mais em detalhes porque já é bem mais aprofundado. Então vamos lá às considerações propostas pelo modelo atômico de Thomson. Com experimentos realizados com o tubo de raios catódicos, o Thomson ele propôs uma interpretação de como seria o átomo e sua constituição. Então, assim, de acordo com ele, o átomo é uma esfera, mas não maciça, como propunha um modelo atômico de John Dalton. O átomo ele é nêutron, já que toda matéria é neutra. Como o átomo apresenta elétrons que possuem cargas negativas, logo deve apresentar partículas positivas para que a carga final seja nula. Os elétrons não são fixos ou presos no átomo, podendo ser transferidos para outro átomo em determinadas condições. O átomo pode ser considerado como um fluido contínuo de cargas positivas, onde estariam distribuídos os elétrons, que possuem carga negativa, e associou o modelo a um pudim de passas, as quais representam os elétrons. Como os elétrons que estão espalhados apresentam a mesma carga, existe entre eles uma repulsão mútua, o que faz com que estejam uniformemente distribuídos na esfera. Problemas apontados para o átomo de Thomson. Vários físicos na época da proposta do modelo atômico de Thomson, pautados nas teorias da física clássica, apontaram algumas incoerências presentes nesse modelo. Então são elas: Thomson propôs que o átomo apresentava uma estabilidade em relação à distribuição uniforme dos elétrons, o que poderia ser modificado por influência de energia. Porém, a física clássica, com base no eletromagnetismo, não permite a existência de um sistema estável pautado apenas na repulsão entre as partículas de mesma carga. Para Thomson, os elétrons estão distribuídos uniformemente no átomo, mas eles têm a capacidade de se deslocar de forma acelerada e, por isso, devem emitir radiação eletromagnética em certas frequências específicas. Todavia, isso não era observado. O modelo de Thomson era muitas vezes ineficaz para explicar propriedades atômicas como sua composição e organização. Modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford apresenta como as principais características um núcleo positivo e uma eletrosfera negativa, todas evidenciadas por um experimento que utilizou radiação e ouro. No ano de 1911, o cientista neozelandês Ernest Rutherford apresentou à comunidade científica o seu modelo atômico. O modelo de Rutherford, também chamado de modelo do Sistema Solar, foi o terceiro na história da atomística e foi considerado o modelo que estimulou toda a evolução do conhecimento sobre o constituidor da matéria, o átomo. A construção do modelo de Rutherford iniciou-se a partir do estudo das propriedades dos raios-x e das emissões de radioatividades, culminando na utilização de radiação sobre um artefato inerte, isto é, que não reage facilmente. Interpretações do resultado do experimento de Rutherford. O núcleo, que foi comparado ao sistema solar, uma região central do átomo que apresenta partículas positivas, que são os prótons, baixo volume, maior massa, maior densidade do átomo. E temos a eletrosfera, que foram comparadas às órbitas descritas pelos planetas do sistema solar, regiões dos átomos que apresentam imensos espaços vazios entre si e partículas de natureza negativa, que são os elétrons. Modelo atômico de Bohr. O modelo físico do dinamarquês Niels Bohr tentava dar continuidade ao trabalho feito por Rutherford. E para explicar os erros do modelo anterior, Bohr sugeriu que o átomo possui energia quantizada, que cada elétron só pode ter determinada quantidade de energia e por isso ela é quantizada. O modelo de Bohr representa os níveis de energia. Cada elétron possui a sua energia e é comparado às órbitas do planeta do sistema solar, onde cada elétron possui a sua própria órbita e com quantidades de energia já determinadas. As leis da física clássica não se enquadram nesse modelo. Quando o elétron salta de um nível menor para um nível mais elevado, ele absorve a energia. E quando ele retorna para um nível menor, o elétron emite uma radiação em forma de luz, daí o nome fóton, que é dado para esse quanto de energia.
Bohr ele organizou os elétrons em camadas de níveis de energia, que cada camada possui um nome. Existem 7 camadas ou níveis de energia ao redor do núcleo, que são K, L, M, N, O, P e Q. Observe a tabela abaixo que mostra o nome das camadas e o seu número quântico e o número máximo de elétrons em cada. Camada K, número quântico e número máximo de elétrons. Vamos lá. K, ele tem o número quântico 1, o número máximo de elétrons é 2. Camada L, número quântico 2, número máximo de elétrons 8. Camada M, número quântico 3, número máximo de elétrons 18. Camada N, número quântico 4, número máximo de elétrons 32. Camada O, número quântico 5, número máximo de elétrons 32. Camada P, número quântico 6, número máximo de elétrons 18. E camada Q, número quântico 7 e número máximo de elétrons 2. Então, galera, essa foi mais uma aula pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe se possível e até breve. Beijos e fiquem em casa.